Hoje começa a Semana Santa e dizem que é neste período que os demônios e as almas perdidas caminham pela terra. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu passava as minhas férias na casa da minha avó no interior de São Paulo. E todos os dias, quando se aproximava da meia-noite, a minha avó pedia pra gente dormir, porque ela dizia que meia-noite era o horário que abria o primeiro véu das almas. Ou seja, quando dava meia-noite, os espíritos começavam a vagar pela terra para se comunicar com os humanos. Mas não eram espíritos de pessoas de luz, mas sim espíritos das trevas, vagantes que não aceitaram a morte. E às 3 da manhã era o horário dos demônios, que vinham para recolher esses espíritos. Mas a minha avó dizia que era bom dormirmos até dar meia-noite. E como eu estava de férias, eu não gostava muito de dormir antes da meia-noite, porque a gente gostava de ficar acordado contando histórias de terror, né, que eu sempre gostei, ou assistindo televisão, algum filme que ia passar até mais tarde. Mas a minha avó recomendava que a gente fosse dormir antes da meia-noite, porque ela dizia que meia-noite era o horário da procissão das almas. Ou seja, nessa Semana Santa que começa hoje e vai até a Páscoa, ela dizia que exatamente à meia-noite, se a gente ficasse olhando para a rua, a gente iria ver almas passando e cantando em procissão, pedindo perdão pelos pecados que fizeram em vida e porque não conseguiram ir para o céu. Porque nesta semana é a semana em que Jesus morre, né? As pessoas relembram a morte de Jesus e essas almas pedem perdão para poder ir para o céu. E é claro que eu sempre fui uma criança muito esperta, eu sabia que minha avó estava contando essa história para enganar a gente. Um dia ela foi dormir, né, antes da meia-noite, claro, nessa Semana Santa. E eu lembro que era exatamente esse tempo que a gente já estava se preparando para comer ovo de Páscoa e tudo. E ela foi dormir e ficou eu e uma tia minha, Laís, né, que eu já contei dela em outro... Hoje ela tá adulta, já teve filho e tal. E a gente ficou acordado contando histórias de terror. E aí a gente ficava falando dessa procissão das almas, que a gente ia ficar olhando na janela, aí a gente ia pra janela, olhava e voltava correndo deitar na cama. E aí às vezes a minha avó acordava e falava, vai dormir, criançada, vai dormir. E a gente querendo ver a procissão das almas passar a meia-noite. E hora ou outra a gente olhava pra janela, via alguém passando na rua e ficava falando assim, psiu, psiu, chamando a pessoa. E a pessoa olhava assim, era depois da meia-noite, né? Não, era quase meia-noite. A pessoa ficava meio assim e a gente dava risada lá dentro. E a gente ficou conversando, até que a gente acabou pegando no sono, eu e a Laís, né? E aí quando deu mais ou menos, sei lá, meia-noite e pouco, meia-noite e 20, por aí, eu despertei na cama, ouvindo uma cantoria. Parecia que eram algumas pessoas cantando na rua, assim, sabe? Eles cantavam uma música que eu não me esqueço, era mais ou menos assim. Não há uma dor igual a minha, não há dor igual a minha. E eram várias vozes cantando na rua e eu com medo. E aí meio que comecei a dar risada assim, aí eu comecei a chamar a Laís, falava, Laís, você tá acordada? E ela não respondia. Aí eu já tava dormindo. Aí eu chamei, vó, tá acordada? Talvez era minha avó querendo me dar um susto. E aí minha avó, nada, aí levantei, fui no quarto dela, falei, vó. E ela dormindo num sono profundo. E aí eu ouvi aquela música, não há dor igual a minha. E várias vozes, de voz de mulher, de criança, de homem, de velho, E aí eu percebi que a cantoria estava passando bem em frente à casa da minha avó. E eu falei, ué... E aí, quando eu tava voltando pra minha cama, que eu fui no quarto da minha avó pra ver se ela tava acordada, quando eu tava voltando, na verdade não era minha cama, era um colchão na sala, eu vi, tipo, como se fossem uns reflexos de vela na janela da parede da sala. E aí, parece que as pessoas estavam vindo perto da janela. E aí eu corri pro meu colchão, enfiei a cabeça debaixo do cobertor e fiquei quieto, assim. E a música cada vez mais perto, né, da janela, e ficava dor igual a minha, não há.
E aí eu comecei... Sabe quando você fica de olho fechado, você começa a ver a claridade fora do seu olho, mesmo com o olho fechado, você tá vendo que tá chegando. Eu falei... E eu comecei a pensar, gente, o que é isso? E aí, a pior parte aconteceu. Eu deitado na cama, eu comecei a ouvir assim... Ei, ei, psiu, psiu, ei, ei, psiu. E aí eu comecei a tremer debaixo da coberta, fiquei naquele cagaço embaixo da coberta, porque as pessoas estavam da janela. Imagina, você está deitado na tua cama, você não vê umas silhuetas de algumas pessoas na janela e elas começam a te chamar. E aí, no que eu tava dentro do cobertor, embaixo do cobertor, assim, no que eu não me mexia, eu vi uma mão tocar assim no meu ombro, assim. E aí aí minha avó, Daniel, vem aqui. Aí minha avó tinha acordado. E aí eu tirei o cobertor, olhei pra janela, não tinha nada na janela, nada. E aí ela pegou, me deu um pano branco e falou assim, cobre o espelho. Aí eu falei, que, vó? Tinha gente na janela. E ela, cobre esse espelho agora. E aí naquele pânico que eu tava, eu peguei o pano que ela me deu e cobri o espelho que tava no quarto dela, que era um espelho assim, da penteadeira alto, era mais ou menos igual aquele ali, que aquele ali é menor. E aí eu tava sem entender e tal. E aí ela falou assim, o que eu falei pra você? E dormi antes da meia-noite. Aí eu, vó, tinha gente na janela. Ela falou, eu sei que tinha gente na janela. E por isso que eu pedi pra você cobrir o espelho. Porque as almas que estavam passando na rua, elas viram que tinha alguém acordado e olhando pra elas. E elas iam entrar no espelho. O espelho descoberto era um portal para essas almas entrarem, por isso que elas vieram até aqui. E eu, mas vó, ela, da próxima, durma antes da meia-noite, senão é você quem vai fazer parte da procissão das almas. E só para terminar, uma coisa que eu lembrei, que minha avó contava, que se a gente ousar assistir a procissão das almas nesta Semana Santa, antes da Páscoa, ficar até meia-noite olhando para a rua para ver a procissão das almas passarem cantando, se a gente olhar, a última pessoa que vai estar na procissão é o nosso lado obscuro, ou seja, é a gente mesmo. E se a gente encarar a gente mesmo nessa procissão,